Fala, fala minha galera, tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui fazendo essa aula para vocês. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade na aula de ontem, tá? Então a aula de ontem aí foi referente aí a células procariontes, tá? Então dá uma relembrada aí, vai ter parede celular, vai ter membrana plasmática, vai ter citoplasma, o material genético, vai ter um DNA próprio chamado de plasmídio, vai ter pile, vai ter flagelo. E terá uma estrutura também que é comum em todas as células, que é uma organela chamada de ribossomo. Tá, Wendel? Qual a função desses ribossomos? Gente, simples. Função de ribossomo é sintetizar, ou seja, produzir proteínas. Só faz isso, tá, gente? Então, o ribossomo estará presente em todas as células, sem exceção. Então, na aula de hoje, nós iremos verificar justamente as células eucarióticas. As células eucarióticas terão uma membrana que envolverá o material genético, chamado aí de o quê? Carioteca, podendo ser chamada também de membrana nuclear. Beleza. Quando não tem carioteca, é procarionte, então se chama nucleoide. Quando tem carioteca, aí se chama núcleo, tá? Então, na verdade, o núcleo será envolvido justamente por essa membrana, tá? E o que é que tem numa célula eucariótica? Depende. Na célula eucariótica, em geral, eu vou ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? E aí, dependendo do tipo de célula, a gente vai ter que analisar célula animal e célula vegetal. Tá, o que é que célula animal eu vou ter? Eu vou ter os ribossomos, que tem função de sintetizar proteínas, falei isso agora, tá? Eu vou ter uma estrutura lá chamada de retículo endoplasmático rugoso, que tem a mesma função dos ribossomos. Então, essas estruturas existem tanto em célula animal quanto em célula vegetal, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui as organelas que tem nas duas, tá? Em animal e em vegetal. E depois eu digo as diferenças, ok? Então, ribossomos e retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Então, em ciência, a gente tem o hábito de dizer sintetizar, tá? Eu vou ter o retículo endoplasmático liso, que ele tem a função de transporte dentro da célula, tá? Transportar, como se fossem as tubulações de um prédio. E também sintetizar lipídios, que é gordura, ok? Também tem nas duas. Eu vou ter uma estrutura que armazena, chamado de complexo de Golgi. Então, esse complexo de Golgi ele vai armazenar proteína, vai armazenar lipídio, tá? Então, a principal função dele é armazenamento. Mas ele pode transformar essas substâncias em outras. Então, ele transforma também, depois secreta, leva para outro lugar. Então, qual a função do complexo de Golgi? Armazenamento, transformação e secreção, ok? Além disso, ele forma uma outra organela chamada de lisossomo. Então, lá no livro de vocês vão ver um desenho, no slide que eu mandei para vocês vão ver um desenho de uma estrutura parecendo um saco, liberando umas bolinhas, tá? Ali são os lisossomos. E os lisossomos têm a função de digestão intracelular, tá? Uma outra organela chama-se mitocôndria. Meu irmão, por exemplo, caçula, me chama de mitocôndria. Eu tenho um apelido pra caramba, viu? É bactéria, é mitocôndria. O outro não vou falar não, que é de infância, vocês vão dar risada, tá? Mas depois, um dia desse, eu conto pra vocês. Então, meu irmão me chama de mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que é como se fosse os pulmões da gente, tá? Então, dentro da célula. Então, ele vai realizar respiração quer dizer, dentro da célula, e produzir energia, tá? Então, essa é a função das mitocôndrias. Uma outra estrutura que existe lá são os centríolos. Esse só tem em célula animal. Os centríolos vão auxiliar a célula a se dividir, tá? E ainda forma flagelo, ó, aquela estrutura, flagelo, não em bactéria, tá? Os centríolos não formam em bactéria porque não tem. Então vão formar, por exemplo, o flagelo do espermatozoide. E vão formar também uma estrutura chamada de cílios. Não é os cílios aqui dos nossos olhos não, tá? Então, são cílios de alguns organismos, em alguns protozoários a gente vai ver isso. Espero que a gente veja isso em laboratório, tá?
E então, algumas estruturas aí que são encontradas nas duas. Mas o que é que eu encontro também lá em célula vegetal? Em célula vegetal eu vou encontrar uma parede também celular, que vimos em bactéria. Só que a substância de bactéria é uma e a substância de vegetal é outra. A de vegetal é celulose. Ó, celulose, matéria-prima do nosso papel. Papel que vocês têm aí. Então, a parede celular é feita de celulose. Nós vamos ter uma outra organela lá em vegetal que não tem animal, chamada de cloroplasto. Cloroplasto vai ter um pigmento chamado de clorofila, pigmento verde, que vai captar a energia luminosa do sol para realizar o quê? Fotossíntese. Então, na fotossíntese, se recebe a energia luminosa do sol através da clorofila, certo? E transforma essa substância aí em glicose. Então, gente, botem na cabeça a partir de agora. O principal combustível de todos os seres vivos é a glicose, tá? Então, o nosso, da planta, de uma bactéria, então tudo é glicose. Tudo, a vida toda é desse açúcar aí chamado de glicose, tá? E aí, como consequência da fotossíntese, se produz gás oxigênio, tá? Então, a função da fotossíntese não é produzir oxigênio, é produzir glicose. Aí, como consequência, também se produz gás oxigênio, certo? Uma outra estrutura que tem em vegetais, mas não tem animal, é uma bolsa muito grande, então nos desenhos aí você vai ver, chamado de vacúolo. Vacúolo normalmente armazena água. Então a função desse vacúolo é o equilíbrio osmótico de água, tanto fora quanto dentro, em que célula animal não possui, tá? O que é que eu posso diferenciar ainda mais de célula animal de uma célula vegetal? Então a célula animal, no visual, ela é mais arredondada, tá? Vegetal é um pouco quadrada, então a gente consegue verificar isso. Esqueça o negócio de cor, tá, gente? Cor não tem nada a ver, não fiquem apegados a isso não. Então, célula vegetal também vai ter parede celular, animal não. Vai ter cloroplasto, animal não. E vai ter esse grande vacúolo que animal também não vai ter. Então eu consigo ter aí várias diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Beleza? Então, dei para vocês aí todas as funções de cada organela, tá? A função do núcleo, gente, é armazenar as características hereditárias. Isso significa o quê? DNA. Então, as características que nós recebemos de nossos pais e de nossos ancestrais, tá? Então vai estar armazenado lá no DNA, que fica no núcleo. No caso da bactéria, no nucleoide, tá? Beleza. E aí, além disso, a gente verá também que existem os organismos que são acelulares. Só existe um, gente, que está aí todo dia nos nossos noticiários. Infelizmente, notícias nada boas na maioria das vezes, né? Os vírus, tá? Então, os vírus, existe uma grande briga ainda em dizer se os vírus são seres vivos ou não, tá? Então, na concepção da teoria celular, os vírus não são seres vivos. Por uma seguinte questão, a teoria celular diz o quê? Que todo ser vivo deve ser dotado de célula. E os vírus não são formados de células. Por isso que boa parte dos cientistas, dos biólogos aí, consideram os vírus como não seres vivos, tá? Mas em contrapartida, o que é que promove ele a ser vivo? Ó, ele tem capacidade de reprodução. Então, reprodução seria uma característica do ser vivo, tá? Então, ele consegue se reproduzir. Mas ele só consegue se reproduzir dentro de uma célula, seja ela qual for. Fora dela, ele não consegue fazer nada. Por isso a questão de nós ficarmos em casa, em isolamento social, para não que ocorra a transmissão, tá? Ela é muito veloz, essa transmissão. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado. Beleza, minha galera? Fica aí a aula de hoje sobre célula eucariótica aí e falando um pouquinho sobre vírus, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula é de terça-feira, tá? E lembrando aí que na sexta-feira nós tiraremos todas as dúvidas do capítulo 5 e fazer, claro, obviamente, essa revisão aí para o nosso simulado. Espero que vocês estejam retados.
ó, assim, ó, 100% do conteúdo. Espero sinceramente. Valeu, minha galerinha. Estudem bastante e até a próxima. Beijo no coração. Valeu!